aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa série. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre encapsulamento, beleza? A gente fez um vídeo introdutório, falando um pouquinho sobre o que é orientação a objetos, e hoje a gente entra no conceito de encapsulamento. Daí, para entender isso, eu vou trazer aqui um exemplo para explicar o porquê e a importância e como a gente faz o encapsulamento. Imagina que a gente queira representar dentro do nosso software um relógio, beleza? Primeira coisa, não é para ser um relógio funcional, ou seja, ele não vai de fato marcar as horas. Mas eu gostaria e preciso representar um relógio para usá-lo ali de alguma maneira dentro do meu programa, ok? Então o que a gente aprendeu aqui, eu preciso criar um modelo que represente esse relógio, é uma classe, e depois, baseado na classe, eu instancio objetos do tipo relógio e utilizo então esses relógios, né? Então vamos lá para dentro do VS Code para ver como é que isso aqui fica. Então o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos criar então uma primeira classe, que eu vou chamar de relógio, ok? Ponto Java, lembra que é tudo sempre sem acentuação, né? Normalmente, inclusive, a gente costuma usar tudo em inglês, né? Eu vou usar relógio aqui para esse exemplo. Vamos criar então uma classe que será um modelo que representa o nosso relógio. Agora, eu vou pensar o seguinte, como é uma classe bem simples, eu preciso de que tipo de informação para representar um relógio? Quais são os atributos que o meu relógio teria? Então, você vai pensar um pouquinho e vai chegar à conclusão de que o relógio ele precisa de 3 atributos, que seriam a hora, minuto e o segundo. Então, eu vou colocar aqui, ó, int hora, int minuto e int segundo. Segundo, beleza? Então, são esses 3 atributos aqui. Por hora, eu vou fazer o mais simples possível, tá? Para a gente falar do conceito que a gente precisa aqui. Então, criei um modelo bem simples, mais simples possível por enquanto. Agora eu quero utilizar esse modelo então para criar um objeto do tipo relógio e, enfim, utilizar esse modelo aí. Eu vou criar aqui um arquivo chamado relógio app, relógio.app.java. Aqui nós vamos criar um main. Então vamos dizer que nesse lugar exatamente eu quero criar então um objeto relógio. Então, como nós vimos no vídeo anterior, eu colocaria aqui então relógio, vou dar o nome de relógio para ele, lembra que esse aqui é o nome da variável, pode ser qualquer coisa, igual a new relógio. Pronto. De acordo com o que a gente viu semana passada, isso aqui criou um objeto do tipo relógio. Se eu quiser colocar valores para hora, minuto e segundo desse relógio, eu coloco o nome do objeto, ponto, acesso aqui o atributo que me interessa e coloco ali um valor qualquer, por exemplo, 3 horas, colocar aqui também minutos, vamos colocar, por exemplo, 20 minutos e posso ainda colocar aqui segundos, 34. Pronto, preenchi os dados do relógio. Se eu quiser exibir as informações desse relógio, eu posso pegar um print aqui no main, pegar cada um desses valores e apresentar. Mas eu poderia ter também aqui um método, aproveitando o exemplo, que faz essa tarefa para nós. Então eu poderia vir aqui e criar um método, vamos criá-lo como void, ou seja, não tem nenhum retorno, vou chamar de exibir, que a função será exibir a hora atual. Então eu posso imprimir assim, ó, o valor da hora, de novo eu vou fazer bem simples, ok? O valor da hora, seguido do valor do minuto, estou colocando um separador, né, entre eles, e é isso, ó, bem simples aqui. Então como é que eu utilizo esse método lá no meu programa? Eu coloco então o nome do objeto, ponto, exibir, ele vai chamar aquele método para mostrar na tela o valor atual do nosso relógio. Então, da maneira como está,
veja aí que a gente consegue ter na tela, ó, exatamente os valores que a gente colocou dentro do nosso relógio, ok? Então, aqui é uma recapitulação do que eu fiz ali no vídeo anterior. Então, definimos uma classe, instanciei um objeto do tipo relógio e pedi ele para exibir os dados desse relógio. Ok. Agora vamos começar a gerar problemas aqui para falar sobre encapsulamento. Como assim gerar problemas? Ora, eu coloquei uma hora válida aqui, certo? 3 horas, 20 minutos, 34 segundos. Agora, suponho que eu chegue aqui no valor da hora e ao invés de 3, ali eu tive um erro de digitação e coloquei 34. E, obviamente, se eu executar dessa maneira, ele vai aparecer. Agora são 34 horas, 20 minutos e 34 segundos. Qual é o problema? O problema é que não existe, né, num relógio, a gente pressupõe, né, e considera que a hora vai de 0 a 23, né? 24 já girou para o dia seguinte, então está errado, não deveria existir hora 34. Né? Então qual é a questão? A questão é que o meu relógio não garante que os valores que ele deveria assumir como os valores corretos são respeitados. Então eu posso colocar inclusive números negativos aqui, ó, mando rodar e ele fala, beleza, agora são menos 34 horas. Não, a princípio não faz sentido, né, para o nosso relógio. Então aí entra o conceito que a gente quer falar hoje, que é encapsulamento. Como é que eu resolveria esse problema? Do jeito que está aqui, eu não consigo restringir os valores que podem ser utilizados para a hora. Por quê? Porque o atributo hora, ele está sendo aqui um atributo em que eu consigo fazer o que eu quiser com ele. É uma variável, né? Praticamente aqui. Muito bem, então a gente vai ter que esconder algumas coisas. E daí entra, então, os conceitos chamados de encapsulamento. Então, qual que é a ideia principal do encapsulamento? Vamos trazer aqui de novo um slide para nos ajudar com os conceitos que eu quero discutir com vocês, certo? Então, olha só. Imagina que você tem, a gente praticamente quase não tem mais hoje, né, ainda aparelhos de DVD, mas serve aqui para a gente ilustrar. Se eu quiser assistir um DVD, eu preciso conhecer todos os componentes internos, como é que funciona internamente esse DVD? Eu não preciso, né? Eu preciso saber apenas os botões para abrir ali o local de colocar o DVD, para ligar e desligar, alguns botões básicos. E eu não preciso saber o que tem lá dentro. Essa ideia que vai ter o conceito de encapsulamento, que seria eu vou esconder os detalhes internos do meu objeto que não são necessários que a pessoa tenha acesso a eles. Ela vai colocar o dedo ali dentro da caixa, né, do DVD para fazer nenhuma operação. Toda operação ela é exposta ali externamente. Tem até alguns memes que trazem um pouco desse conceito, né? Então, se tem informação demais, tem botão demais, tem muita coisa atrapalhando o que eu faço. Tira tudo isso e expõe somente aquilo que é necessário. Eu vou expor somente aquilo que precisa ser utilizado por quem está utilizando ali, no caso, o meu objeto. Né? Aí você tem o conceito, então, de que dentro do objeto haverão coisas acessíveis e coisas não acessíveis. Daí a gente vai definir aqui, a princípio, dois grandes grupos, que são itens que são públicos e itens que são privados. O que é o item privado? É aquele que eu não consigo utilizar para fora do escopo do objeto. E item público é aquilo que eu posso acessar de qualquer lugar. Por enquanto a gente vai falar só desses dois aqui, depois eu entro mais em detalhes, ok? Então vamos jogar isso aqui para dentro lá do nosso código e ver o que muda. Então olha só. Dentro da definição do nosso relógio, né, a gente simplesmente diz que ele tem hora, minuto, segundo, mas eu não disse mais nada além disso. Então agora eu quero que a pessoa não consiga diretamente modificar
o valor do atributo hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui, ó, antes da definição do meu tipo, né? E vou escrever assim, ó, private. Esta palavrinha nova aí quer dizer que o valor do atributo hora continua sendo possível de ser acessado dentro da classe, ou seja, entre a chave de abertura e fechamento, eu continuo podendo acessar a hora normalmente. Agora, ao fazer isso, perceba que eu já estou tendo erro lá no main. O que está acontecendo? Se eu vier aqui com o mouse, ele vai dizer, olha, esse campo, né, esse atributo, ele não é visível. Como assim? Eu não tenho mais acesso a ele. Lembra que quando a gente estava digitando aqui relógio, ponto alguma coisa, a gente via lá o valor da hora. Eu já não vejo mais. O próprio autocomplete já denuncia, olha, não existe. O que tem que eu posso usar agora? Minuto e segundo. Esses dois caras ainda estão visíveis, porque eu a princípio não estou declarando nada. Se eu quiser que esses atributos sejam visíveis explicitamente para fora da minha classe, eu colocaria aqui ó, a palavra public. Public permite acesso tanto dentro da classe quanto fora da classe, normalmente. Tá? Segundo, e esse que eu não estou colocando nada? Aguenta aí, que logo mais a gente fala sobre ele. Tá? Mas por enquanto eu quero que você entenda dois itens aqui, que seria o privado e o público. Privado significa que eu só posso acessar de dentro da classe. Só dentro desse lugar aqui, ó, fora daqui eu não posso. E public quer dizer que eu posso acessar de qualquer lugar. Ok? É isso mesmo, de qualquer lugar. O nosso método aqui, ó, em geral, né, a gente vai ter métodos que são públicos. Porque o método ele tem essa característica, em geral, ok? Porque eu vou ter métodos que podem ser privados também. Mas, em geral, a gente vai olhar para um método como sendo uma forma de eu poder acessar os itens do meu objeto. É como se ele fosse, naquele slide aqui que eu mostrei agora há pouco, naquela imagem, o controle remoto, em que eu estou expondo alguns botões. Esses botões que eu estou expondo são exatamente os botões que são públicos, aquilo que pode ser acessado. Por exemplo, para exibir os dados do meu relógio. Faz sentido que ele seja público, por quê? Porque é através desse cara aqui que eu vou conseguir exibir as informações do relógio. Tá? Como é que eu faço para decidir uma coisa ou outra? Em geral, né, sempre gosto de usar isso. Em geral, a gente vai adotar a seguinte estratégia. Os atributos costumam ser privados e os métodos costumam ser públicos. Há exceções, tá bom? Então, existem momentos em que eu quero permitir o acesso aos atributos de fora da classe e há momentos também que há métodos que eu não quero expor para fora da classe. Tá bom? Tem as duas coisas e a gente vai aprofundando isso ao longo dos próximos vídeos aí, tá? Mas, em geral, a gente vai adotar o que a gente chama de menor acessibilidade possível para os atributos. O atributo, em geral, vai ficar escondido, para que eu não tenha que mexer ele fora ali da classe, certo? Aí, provavelmente, você vai perguntar o seguinte, bom, beleza, agora, então, estando todos os itens privados, significa que eu já não posso mais acessá-los diretamente, né? E aí, então, eu não vou poder fazer mais isso daqui. Resolvi um problema, criei outro. Por quê? Porque se eu não posso colocar o valor do relógio, como é que eu vou acertar a hora? Como é que eu vou dizer que horas são? Aí a gente vai usar a estratégia de colocar métodos de acesso aos nossos objetos, ok? Então, como é que vai funcionar isso daí? Então, todas as vezes que nós queremos acessar um atributo que é privado, nós vamos dar ou nós vamos criar um método que permita esse acesso. E são dois métodos normalmente que a gente vai ter. Um método que permite modificar esse atributo, se for esse a nossa intenção, e outro que permite que a gente leia
o valor desse atributo, ok? Então seria algo parecido com isso aqui, ó. Por exemplo, vamos fazer para a hora aqui, ó. Public. Se eu quero modificar o valor do atributo, em geral ele vai ser void, né? Porque eu não preciso que o método retorne nada. Então eu poderia colocar algo como alterar, e aí eu coloco aqui, ó, o valor do atributo. Já já vou falar mais sobre convenção de nomes, tá? E para que eu possa alterar o valor da hora, eu preciso receber aqui com parâmetro um valor que é o valor que eu quero colocar dentro do meu atributo, certo? E aqui no método eu vou ter aqui, por exemplo, hora recebe o valor que foi passado ali como parâmetro, né? Então, dessa maneira, ao acessar esse método, eu informo o valor que eu quero atribuir para a hora, e esse método que tem acesso ao atributo consegue modificar ele para a gente. Então aqui, ó, eu vou colocar esses caras como comentário, tá? E aqui eu vou colocar algo como relógio.alterar a hora e passo aqui como parâmetro o valor que eu quero que ele modifique na hora. Tá? E aí mando mostrar aqui, vamos ver se funciona. E olha lá, a gente conseguiu alterar o valor da hora, só que não diretamente. A gente alterou através de um método. Porque minuto e segundo estão com zero? É uma característica da inicialização de atributos. Né? Então, todo atributo que ele é numérico, do tipo primitivo, int, float, double, todos com letra minúscula aqui, né? Eles serão inicializados com zero, por padrão. Beleza? Ok. Eu consigo alterar. E se eu quiser obter o valor da hora? Então, eu vou ter também um método de acesso público. Nesse caso, como ele retorna o valor da hora, ele vai retornar o tipo aqui. Eu posso chamá-lo de obter hora. E aí, nesse caso, eu não passo nenhuma informação. Eu só vou receber de volta o valor da hora. Então, dessa forma, eu consigo, através de um método, receber o valor daquele atributo. Então, a gente teria aqui algo como assim, ó. A hora atual é, e coloco aqui uma chamada para o método, por exemplo, relógio.obter a hora. Então, esse método me devolve o valor atual da hora e eu consigo apresentá-lo aqui na tela. Tá? Essa é uma maneira que a gente tem de fazer esse acesso. Agora, sobre convenção de nomes, tá? Normalmente, como eu falei para vocês, a gente não vai chamar método de alterar, obter, tá? O que normalmente a gente vai usar? Um padrão, uma convenção de nomes, que é a seguinte, ó. Todo método que modifica um atributo, eu vou usar a palavra set. Set seguido no nome do atributo. E quando eu quiser obter o valor desse atributo, eu uso a palavra get. Get, nome do atributo. Tá bom? Então, lembrando, não é uma palavra reservada da linguagem, é uma boa prática, uma convenção que a gente tem dentro do Java, que é um método que modifica um atributo, chama-se set, nome do atributo. E um método que obtém o valor do atributo é get, nome do atributo. Então, desta maneira, usando esse padrão de nomes, ao invés de chamar obter e alterar, o correto seria aqui set hora, e aqui embaixo a gente troca para get hora, tá? Usando aquele camel case, a gente usa sempre o nome do atributo aqui, tá? E essa convenção que a gente utiliza. Mas a gente ainda não resolveu totalmente o problema, por quê? Eu poderia continuar colocando aqui o valor 34 e a hora continua errada. Como é que resolve isso aqui definitivamente? Bom, a questão aqui é que nós estamos atribuindo direto, sem colocar nenhuma regra. E eu vou ter que colocar uma regra aqui dentro, tá? Mas antes de falar da regra, eu só queria aproveitar para falar mais um detalhe aqui, que é o seguinte. Eu usei propositalmente aqui o nome H como valor do atributo, tá? Só que quando eu for ver o método aqui na chamada, veja que o autocomplete ou qualquer ferramenta que você está utilizando aí, ele mostra H aqui, que não é muito claro, né? O ideal seria que esse nome fosse melhor.
Em geral, ele pode inclusive corresponder ao nome do próprio atributo. Em vez de H, eu gostaria de colocar aqui, ó, hora. Só que aí eu gero um problema. Por quê? Porque ele vai se confundir aqui. Eu estou falando assim, hora recebe hora. E ele não vai saber que esse hora aqui se refere ao atributo. Então ele inclusive gera aqui uma warning, né? Um aviso, falando assim, o negócio está esquisito, você está pegando o valor de uma variável colocando dentro dela mesma, não faz sentido, né? Eu preciso de alguma maneira dizer que o atributo é quem está do lado direito e, o parâmetro é quem está do lado direito e o atributo do lado esquerdo. Para fazer isso, vai surgir uma nova palavra-chave aqui, que é a palavra this. Perceba que agora sumiu o problema. O que a gente fez aqui? A palavra this é uma palavra reservada da linguagem que é utilizada para se referir ao próprio objeto. Então, eu estou dizendo a hora do próprio objeto, que é o quê? É o atributo. E esse que não tem o this é o parâmetro. Aí não gera mais confusão. Então, a gente sabe o quê? Que o meu parâmetro está sendo colocado dentro do meu atributo. Tá? Bom, mas muito bem, a questão da regra. Bom, quando é que eu posso fazer isso aqui? Quando a hora for válida. Então, eu vou colocar aqui uma regra dizendo o seguinte, ó. Se o parâmetro que eu estou recebendo for maior ou igual a zero, e esse mesmo parâmetro for menor que 24, nesse caso, você pode fazer a atribuição. Caso contrário, não pode. Desta forma aqui, a gente está protegendo os valores. Então, se eu tentar colocar aqui de novo ao 34, o que vai acontecer? Ele não vai mais permitir. Perceba que ele continua em zero, ele não aceita valor. Se eu colocar negativo, mesma coisa, ele não vai aceitar o valor. Ele não troca mais se eu não der um valor correto. Tá? Deixa eu colocar aqui de volta o valor 3, que era o que a gente tinha antes. Agora ele vai fazer normalmente aqui a atribuição. Tá? Então a ideia do encapsulamento é esta, é nós escondermos aquilo que não deve ser acessado de fora da classe para que eu possa proteger o acesso a esses atributos ou até métodos que eu não quero que sejam acessados de fora da classe. Eu crio um certo escopo ali para que eu crie algumas regras que devem ser respeitadas no uso do nosso objeto. Tá? Eu falei aqui que a gente tem o private e o public, mas a gente tem duas outras possibilidades aqui no Java. Tá? Então, que são as seguintes. Ó. Public e private são os opostos, né? Os limites, os extremos. O public é pode tudo, o private é pode nada. Tem outro que é o default. O default é quando eu não digo nada. Se eu não disser nem é public, nem private, o que ele é? Ele é o default, que é como estava no início. Né? No caso do default, o que vai acontecer? A gente pode acessar também quando eu estou dentro da mesma pasta. Tá? Mesmo que eu não esteja dentro da classe, mas se eu estou numa classe que está na mesma pasta, eu posso acessar. E tem o Protected, que é uma outra opção que a gente também não vai entrar hoje, porque ela depende de um conceito chamado herança, que a gente ainda vai falar daqui a alguns vídeos, tá? Então, a mesma coisa que eu fiz aqui com o nosso hora, pode ser feito para o minuto e para o segundo, ou seja, você pode criar aqui um método setHora, getHora e getMinuto, né? É a mesma coisa, né? Para o set e para o get, para cada um deles, ok? Inclusive, depois eu vou deixar esse código com os três, eu não vou continuar digitando aqui para a gente não gastar mais do nosso tempo, tá? Você pode tentar fazer como exercício e depois no material, todos esses códigos que eu estou criando aqui, eu vou deixar todos no link disponível para vocês. Vocês podem acessar lá e tentarem fazer aqui como exercício, tá, os outros métodos de acesso para minuto e segundo e ver se corre tudo bem aí. Beleza, pessoal? Bom, então, para esse vídeo eu vou encerrar por aqui, para que a gente não fique com um vídeo muito longo e a gente continue com esses conceitos nos próximos. Um abraço
e até lá.